Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui hoje no Café com Jesus com uma situação bastante interessante. Estamos fazendo Café com Jesus aqui na padaria Livramento, Araguaína, Tocantins. Glória a Deus. Eu estava comentando com a nossa entrevistada de hoje que há 21 anos o projeto Jesus na Rua nasceu na padaria Livramento, lá do setor noroeste aqui em Araguaína, Tocantins. Só tinha essa padaria. Hoje nós já temos várias lojas, né, da padaria Livramento, e nós estamos aqui e eu vou falar para vocês que eu estou muito lisonjeado de estar ao lado de uma moça tão bonita e filha de Deus. Glória a Deus por isso. E o nome dela é Adelaide Silva. Adelaide Silva é uma pessoa que nós já temos a oportunidade de conhecer há um bom tempo e estarmos aqui para essa entrevista. A graça e a paz, minha irmã Adelaide Silva. Aí daqui para frente nós vamos chamar de Adelaide, tá? O nome dela só só dois nomes, Adelaide Silva. Sobrenome Silva, filha de um grande amigo e que tem buscado fazer a diferença onde está plantada. Assim como está escrito na palavra de Deus, quando Paulo se refere, os da casa de César vos saúdam. Então aquelas pessoas faziam a diferença mesmo estando em meio a uma situação adversa ali. E nós estamos aqui na padaria Livramento com muita alegria no coração, com muita simplicidade. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui fazendo esse Café com Jesus aqui neste local. Vocês vão ver o barulho das pessoas aí em volta, e isso é gostoso, é tranquilo, porque nós estamos em plena padaria tomando café. Amém? Adelaide, bom dia. A graça e a paz. Graça e paz, Jesus na Rua, bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês, fazendo parte desse projeto tão lindo. E vamos conversar, né, pastor, para que a gente possa estar de alguma forma contribuindo, aprendendo e contribuindo mais ainda com essa audiência maravilhosa que é o Jesus na Rua. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, minha querida. Nós temos uma sequência de perguntas que, como nós estamos aqui, então essa sequência de perguntas nós vamos fazer ela de maneira simples. Eu quero que você se apresente. Perfeito, perfeito. Então vamos às apresentações. Meu nome é Adelaide Silva, eu tenho 32 anos, estou hoje nesse estado com o Senhor há 2 anos. E eu antigamente era do estado do Pará. Nasci na cidade de Tucuruí, no estado do Pará, e com 1 ano de idade fui para a cidade de Belém, que é a capital do nosso Pará atualmente. Glória a Deus. E então agora nós já dirimidas as dúvidas de nascimento e tudo. A primeira pergunta, Adelaide, nós vamos estabelecer uma linha. Eu queria que você comentasse a sua experiência com Deus, sua primeira experiência com Deus. Querido pastor e audiência, é uma experiência que eu gosto muito de falar. É um momento que foi um divisor de águas na minha vida, que foi o meu encontro, como muitos aqui, é verdade, já passaram, já fizeram parte desse encontro com Deus, esse encontro com Jesus. E eu conhecia Jesus por volta dos meus 17 ou 18 anos, que é aquela idade entre a adolescência e a juventude. A minha avó, ela adoeceu, foi morar na minha casa com uma sobrinha, pastor Adilson. E eu tinha que levar ela
a igreja, já que a minha avó não podia mais estar levando ela para a igreja. E ela pedia para eu estar levando ela para a igreja. E então, nessa época eu comecei a frequentar a igreja apenas para levar ela para assistir os cultos. E nesse ouvir, como a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo falou comigo que ele, que é aquele responsável pelo juízo, pela justiça, pelo conhecimento do juízo da justiça, na verdade. E ali eu aceitei Jesus. E é engraçado falar dessa época, por quê, gente? Porque foi a palavra da mulher do fluxo de sangue que eu me identifiquei. Eu não sei se vocês, audiência, tem aquela parte da Bíblia, aquela parábola que se identifica muito com vocês. Eu me identifiquei muito com a mulher do fluxo de sangue, gente. Acreditem, eu com meus 17, 18 anos, me identifiquei. Por que eu me identifiquei? Apesar de jovens, nós temos aquela conexão com a nossa natureza divina. Eu não sei se vocês já tiveram, mas é algo muito forte na minha vida. E eu tive aquele contato com a palavra e eu me sentia como aquela mulher do fluxo de sangue, ali no meio de tantas pessoas que se sentia impura, que se sentia pecadora, diante das outras pessoas que eram limpas, que eram puras, eram santas. Eu me sentia naquela igreja, eu me senti daquela forma. E eu só queria tocar na orla de Cristo, só queria tocar na veste dele. Era só o que eu queria, não queria mais nada, não queria holofote, só queria tocar na orla de Cristo. E foi assim que eu aceitei Jesus. A caminhada não foi perfeita, gente. Os primeiros 2 anos foram 2 anos de muito... Como uma criança que acabou de nascer, quedas, e levanta e cai. Mas a minha história começou dessa forma, pastor Adilson. Amém, amém. E uma coisa que nós precisamos compreender é que uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, o fato de você relatar que você começou como uma criança. Glória a Deus por isso. Porque a criança, ela tem uma característica muito interessante. Ela consegue absorver aquilo que está acontecendo em volta dela. Sim. E a partir do momento que ela consegue entender o que está em volta, ela começa a crescer, porque ela vai sentindo segurança nas pessoas e no Espírito Santo que a assiste, nas quedas, vamos dizer assim, nos deslizes. Não vamos dizer de quedas, vamos falar de deslizes, né? Porque nós de vez em quando na nossa caminhada cristã, às vezes a gente desliza e não fica firme aonde precisava estar. Agora me fale dentro dessa oportunidade, e como é você agora, né, cristã, na casa que você foi criada, que não tinha essa pegada cristã, né? Era uma pegada cristã porque eram pessoas, a sua mãe e seu pai, que tinham uma formação cristã, mas não tinham essa conotação dessa proximidade com Deus através das práticas de leitura, de buscar o entendimento da palavra. E como é que foi esse crescimento? Porque nós estamos falando, meus queridos, de uma jovem entre 17 e 19 anos de idade, que vem de uma formação ainda em formação. E aí, nessa parte agora, eu quero que você traga a esta situação, porque é o seguinte, deixa eu contar um negócio para você, Adelaide. Lá fora, nós temos hoje milhões de Adelaides que estão vivendo o mesmo momento que você viveu lá entre 17 e 19 anos de idade. O que você diria para essas pessoas? Amigos, quando a gente aceita Jesus, nós somos criança
E se você não nasceu num lar cristão como eu, quando eu olho hoje para Adelaide, de 17, 19 anos, eu tenho compaixão dela. Eu tenho compaixão e eu entendo que ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela não tinha uma base cristã, ela não sabia das adversidades que ela iria vir passar. Quando a gente sabe o que vai vir à frente, é tudo mais fácil, a gente tem a orientação. E você aprende que estar firme na palavra de Deus é o melhor caminho, porque as adversidades vão vir justamente ali que vai ser atacado. Então, quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, 19, eu não entendia por que muitas pessoas falavam para mim: tu não é crente? Por que tu age assim? Pessoas da minha própria família. E, irmãos, isso vai acontecer. E nós temos que estar preparados justamente andando com pessoas que têm um crescimento espiritual, pessoas maduras que vão você precisa estar perto dessas pessoas que você admira como tem uma vida cristã. Você está perto de pessoas que têm uma inteligência espiritual, um crescimento espiritual, se fortalecer com elas, porque vai vir pessoas que vão testar a tua fé, vão testar o caminho que você está. Outras vão vir te julgar dizendo que você não está seguindo o caminho, que elas não vão querer ser crente para ser crente como você. E quando a gente não tem essas pessoas ao nosso redor, amigos, você leva para o lado pessoal, você até pensa no caso de ter uma pessoa que fale o contrário para você. Você quer uma pessoa que fale assim: não, eu te entendo, tu tá no caminho certo. Não, mas amigos, vai vir pessoas da tua própria casa, vão falar o contrário, vão se levantar. E eu não sabia disso, pastor. E hoje eu vejo que se eu tivesse com as pessoas corretas, se eu tivesse conhecimento correto, como essa rádio hoje, que é a Jesus na Rua, eu teria um alicerce mais forte. Eu iria saber que as pessoas da minha casa iam testar a minha fé. E eu, ao contrário, pastor Adilson, eu pensava que as pessoas tinham que me apoiar, mas na verdade o teste da fé é para fortalecer. É para você fortalecer naquele momento. Aquele momento não é para você ser reprovado, mas Deus vai estar contigo, mas é para você ser aprovado. Amém, muito bem. E agora nós vamos entender uma situação bastante interessante, muito forte, né? Muito forte nessa oportunidade do crescimento. Agora eu queria que você falasse um pouco, Adelaide, sobre quando você entrou na faculdade, como foi essa... Porque é o seguinte, nós temos o nosso mundo, né? Nosso mundo que nos dá sustentação. O mundo que dava sustentação a Adelaide para ir para a faculdade é uma família que ama e que protege. E como foi você vir para a faculdade? Quando foi que você entrou na faculdade? Gente, ela tem 2 formações, viu? Ela tem duas formações e ela vai agora comentar com a gente o que é ser cristã dentro da faculdade, que faculdade ela fez, e para a gente poder compreender o que está acontecendo ou o que aconteceu para que ela chegasse aqui. Hoje, meus queridos, nós estamos conversando com Adelaide Silva, né? Uma jovem linda e uma pessoa que confessa a fé cristã e que é uma pessoa maravilhosa, pela disponibilidade do coração dessa criatura. E o que eu quero que você fale um pouco agora, Adelaide, é como foi a sua entrada na faculdade, se você já era cristã, se foi na época, como foi essa situação, porque os desafios, né, da faculdade, de um ambiente novo. Excelente pergunta. E como eu falei também mais agora há pouco, pastor e audiência,
Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia que haveria ali uma guerra aqui espiritual, mas eu não sabia que era uma guerra espiritual. Eu pensava que não era, eu achava que era incompreensão dos amigos, incompreensão dos parentes, mas na verdade era uma guerra espiritual. E o que a gente faz hoje nessa guerra vai influenciar lá na frente. Amigos, nosso teste hoje, em você que pode ser como o pastor Adilson disse, a Adelaide de 17, 19 anos, as tuas atitudes hoje, consciente ou inconsciente, com maturidade ou sem maturidade, vão influenciar lá na frente. Então, amigos, sejam conscientes, como a própria Bíblia diz, que nós devemos ser sóbrios. Nós estamos sóbrios. E aí eu entrei na faculdade. E não obstante aquela diversidade já de não nascendo lá cristã, eu entrei numa faculdade a qual eu não me identificava pelo meu autoconhecimento. Então foi uma outra diversidade aí, pastor Adilson. Foi outra, além da vida cristã, do crescimento ali que eu estava vendo, eu entrei numa outra diversidade que foi estar num curso que eu não era um curso que eu escolhi por autoconhecimento, por afinidade, por amor, por paixão. Foi um curso que eu escolhi, mas eu vou chegar, gente, vocês vão ver essa trajetória, vocês vão ver uma trajetória bonita, boa no final, mas tudo que aconteceu vocês vão entender mais à frente, que fazia parte de um plano. Faz parte de um plano. Então eu entrei na faculdade de engenharia, que é a minha primeira formação, e ali no ambiente da faculdade eu tive a diversidade de não ser aquele curso que eu tinha muita afinidade. Então tive dificuldades. Também cheguei quando você entra na faculdade, você vai ter os amigos que vão te chamar ali para estar na festa, para beber. Muitos ali não entendem a tua fé cristã, e aí entra a importância de você fazer aquilo que você acredita, daquilo que você, mesmo que o mundo todo fale isso, eu acredito, para mim o que faz sentido é isso. Ter essa força é necessária, você olhar para dentro de você e você falar o que eu realmente quero, o que realmente faz sentido para mim, e pedir a iluminação divina de Deus para te orientar. Então eu entrei na faculdade entre meus 18 e 19 anos, que eu aceitei Cristo, e foi na mesma época que eu entrei na faculdade. Então eu estava nova na fé e entrando no curso o qual eu não tinha afinidade. Foi um momento de adversidade e de crescimento. Com certeza. E essa situação, meus queridos irmãos, tem uma pergunta no Jesus na Rua, que é a pergunta que não quer calar. Onde é que você, ouvinte, caro ouvinte, está? Que momento você está vivendo da sua vida? Essa é a pergunta que não quer calar. Adelaide, nós estamos ao vivo para 195 países do globo. Nós estamos alcançando aproximadamente 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nós somos 41 rádios ao redor do mundo. Nós temos YouTube, Instagram, Telegram, fanpage. E eu queria que você trouxesse agora dentro dessa sequência de fala, dentro dessa sequência de abrir o coração, hoje a Adelaide passou aquele período de transição, e hoje onde você se encontra em Cristo, e como é que você está digerindo hoje essa nova pegada de fé, essa pegada pujante, essa pegada de interação com as pessoas? E de um tempo para cá você abandonou aquela formação, continua diplomada daquela formação, mas você
está se enveredando por novos horizontes. Lembrando que uma caminhada de 40 mil quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Qual foi esse primeiro passo para essa nova caminhada? Graça e paz, povo de Deus, que bom, vamos continuar. É algo que sempre teve presente na minha vida, independente da adversidade que eu estava. Eu pensava, sabe? Eu analisava, eu procurava acreditar na palavra. Eu comecei a ler muito a Bíblia, comecei a ler muito a palavra de Deus e comecei a estudar. E mesmo que aquilo que eu vivia estava de contra a palavra, muitas vezes o ambiente, as pessoas, mas eu acreditava na palavra de Deus. Então, pastor, um belo dia eu cheguei em casa após um culto e já depois de ouvir e perceber que muitas pessoas criticavam os cristãos por eles não ter prosperidade, porque eles não demonstravam ter uma vida de abundância, eu desejei do fundo do meu coração. Eu lembro muito bem desse dia, eu estava em casa, me ajoelhei na sala e pedi a Deus, do meu coração, com tudo, que houvesse cristãos prósperos, abundantes, que houvesse cristãos que as pessoas olhassem como empreendedores, como pessoas de relevância na sociedade, e fosse cristão. Eu desejei muito isso. E ele aconteceu, né, pastor? Eu desejei e ele ficou. Passado um tempo, aquelas situações que eu vivi, elas chegaram a um momento em que eu chamo de... que nós hoje na reprogramação mental, na programação neurolinguística, qual eu estudo, a gente chama de choque emocional. Então eu fui sendo encaminhada para esse choque emocional. Início de 2020 foi quando eu tomei a decisão de sair de casa, porque os meus resultados financeiros, familiares e profissionais eles não estavam como eu gostaria, eles não estavam legais. Então eu decidi tomar uma atitude que eu falei assim, eu não sei o que eu quero, mas eu sei agora o que eu não quero, e eu não quero mais isso para minha vida. E foi aí que eu fiz a minha mudança de cidade, eu mudei para uma cidade próxima a meu trabalho anterior. E vale ressaltar, amigos, que eu não saí, não tive brigas em casa, não tive, sair de casa brigada, não, ao contrário, minha família, até nos aproximamos mais nesse período, melhorou ainda mais o relacionamento depois que eu saí de casa. E assim, após 6 meses morando em uma outra cidade, Deus falou comigo em uma oração que foi um divisor de águas também na minha vida. Eu lembro muito bem daquela oração. Eu lembro que eu estava escutando uma live do Dave Leonardo e ele fala de uma música em que Deus falou com ele uma vez, e eu coloquei essa música e comecei a chorar muito, e Deus falou o nome de uma cidade para mim, que era a cidade que meu pai morava há mais de 20 anos, que é a qual eu tô hoje. E Deus falou para mim, e eu pedi uma confirmação, Deus confirmou, e com 2 semanas eu já estava aqui, nesse estado, que é o estado do Tocantins. Hoje, como a minha vida espiritual como o senhor falou, hoje eu defino como o Jó disse, antigamente eu só via, só te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Isso que resume hoje a minha vida cristã. Estou num trabalho em qual está toda alinhada ao meu propósito de vida pessoal e profissional e espiritual. E é isso que eu tenho que compartilhar hoje com a nossa audiência. Muito bem. Eu gosto de ir e voltar, ir lá na frente, voltar e dar uma ênfase melhor a uma situação. Mas, gente, vamos entender uma situação. Para que eu possa avançar, eu preciso de galgar um caminho. Deus faz uma coisa fantástica. Ele mostrou com 17 para 18 anos, ele se mostrou para nossa irmã Adelaide. Ele se mostrou para ela. Ele disse que ela chegaria num lugar. Agora o fantástico é que ele não mostra o caminho. Ele mostra onde você vai chegar, pontos de onde você vai chegar, mas não lhe mostra a trajetória.
E uma coisa que nós temos que entender na nossa vida cristã, que as coisas não acontecem de um momento para o outro. Existe uma caminhada. Tem uma coisa que aconteceu com a irmã Adelaide, que eu vou fazer essa pergunta e ela vai lembrar, agora vai ser fantástico. É o seguinte, é que ela, quando entrou na faculdade, ela tinha um sonho. Como foi o primeiro emprego na primeira formação, Adelaide? É exatamente isso. Assim que eu entrei na faculdade, vale ressaltar que quando eu sempre quis trabalhar num laboratório, né? Assim, eu tinha assistia filmes, então quando eu via uma pessoa no laboratório, toda com luvas, máscara, jaleco, roupa, jaleco descartável, eu achava bem bonito isso. Então, isso reflete que o ambiente influencia, né, os nossos resultados, o nosso ambiente. E aí, assistindo filmes, aquela imagem ficou dentro de mim. Eu não sei se é essa parte que a gente vai falar. Sim. Então, eu entrei na Faculdade de Engenharia de Alimentos, que foi a minha primeira formação. E o meu primeiro emprego, pastor Adilson, quando eu entrei na Engenharia de Alimentos, influenciada também pelo meu pai a encontrar um emprego, assim que eu entrasse na faculdade, foi na área administrativa. Eu trabalhei como secretária durante um ano e logo depois eu consegui um estágio no laboratório. Né? Então eu trabalhava no laboratório onde retirava o óleo dos alimentos, óleos naturais, e fazia análise desse óleo. Ao final da faculdade de Engenharia de Alimentos, devido à minha experiência na faculdade sempre trabalhando, eu consegui uma oportunidade num laboratório de microbiologia, onde eu era responsável por fazer as análises do alimento. Era uma empresa de bebidas e eu fazia as análises microbiológicas, fazia as análises químicas, fazia a liberação de linha. E eu me vi lá teve uma hora que eu olhei no espelho e de repente eu lembrei daquela imagem que eu tinha do filme, da pessoa num laboratório com parede de vidro, com janela de vidro e com todos aqueles equipamentos. E aquilo eu falei assim, nossa, isso aconteceu, aquilo que pensei lá atrás aconteceu. Foi um momento muito marcante. Eu acabei participando também do vídeo institucional da empresa na época, fazendo a leitura no microscópico dos micro-organismos. Então eu lembro muito bem dessa época que eu assisti um filme, desejei e aquilo aconteceu na realidade, na vida real. Isso prova que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. E diante dessa situação, agora nós estamos nos encaminhando, né? Vamos ter outros momentos, mas esse café com Jesus aqui na Padaria Livramento, e nós estamos ao vivo para esse monte de lugar, é top isso aí. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Gente, ela vai estar conosco na rádio Jesus na Rua, trazendo vários momentos de uma palavra, enfim, dessa forma que hoje ela está vivendo e trazendo à existência na vida das pessoas a melhoria da qualidade de vida a partir daquilo que a pessoa realmente quer viver e quer dar-se esta oportunidade. Eu queria que você agora, Adelaide, fizesse as suas considerações finais neste momento de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade. E antes das considerações finais, eu queria que você me dissesse aqui como foi você viver aquele sonho
o que ele te impulsionou a você buscar oportunidades, porque nosso Deus, meus queridos, é um Deus de oportunidade. E eu queria que você falasse um pouco disso, quando você se viu naquele vídeo institucional, naquela situação em que você estava num laboratório de verdade, o que te impulsionou a sonhar e você querer mudar de ambiente de trabalho? Muito bom, pastor. Isso aí é tão importante. Obrigado pela oportunidade, pela audiência. Primeiro eu vejo, pastor, que aquilo que eu desejei foi baseado em que eu assistia. Então, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, influencia na sua mente, vai influenciar nos seus resultados. Segundo, apesar de que eu estava ali, eu realizei aquilo que eu imaginei, isso pode acontecer com qualquer coisa. Você pode imaginar o que quiser, nossa mente é livre. Nós somos criativos porque nós somos um Deus criativo. Hoje, meu maior sonho é desenvolver a maior quantidade de pessoas na área profissional, emocional. Hoje eu dou palestras aqui em Araguaína, trabalho em consultoria com empresa. Hoje eu realmente me sinto satisfeita, porque hoje o meu trabalho está alinhado a propósito de vida espiritual e emocional. Hoje eu dou um curso na área também de desenvolvimento pessoal e profissional para pessoas. Trabalho na parte de recrutamento também de empresas. Tudo focado na área de desenvolvimento pessoal, emocional e profissional, que são as bases hoje da vida do ser humano. Então, a minha primeira dica é você fazer algo que aquilo que você realmente se identifica. Aquilo que realmente você... Isso aqui, eu me identifico com isso. Qual é o sonho que Deus colocou no teu coração? E o segundo, se você ainda não sabe isso, é você estar perto de pessoas que vão te influenciar de forma positiva na área espiritual, na área emocional, na área profissional. Porque há uma frase que diz: mais importante do que você faz é com quem você trabalha. Hoje os meus resultados financeiros são melhores do que na época que eu trabalhava na área de engenharia de alimentos. Hoje eu tenho liberdade de estar aqui conversando, graças a Deus. Então, audiência, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa terra. Ele tem um plano perfeito para você e que Ele atende você. Basta confiar, entregar os teus projetos ao Senhor e confiar, ouvir essa voz positiva dentro de você, não se comparar com as pessoas, mas buscar dentro de você essa conexão divina com Deus. E será um grande prazer a gente continuar essa conversa mais à frente. Amém, glória a Deus. Agora ela vai falar das formações e vai falar daquilo, ela já falou um pouco agora do que ela trabalha, como é que ela trabalha. Gente, nós estamos, e ela tem um livro, né, em breve vai ser lançado, está escrevendo um livro, na realidade, ela vai falar aqui sobre esses livros, e nós temos aqui no Jesus na Rua também, nós temos um livro sobre a vida de Saulo de Jerusalém, aliás, Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém. Nós temos o casamento judeu e a volta de Jesus Cristo. E nós estamos nesse encontro também organizando algumas coisas para a escritura, que já estão escritos para a edição desses livros. Mas o que eu quero saber agora, e nós vamos tomar emprestado a frase, né, que já foi falada, a pergunta que não quer calar, do Diário da Fé. Nós vamos tomar agora para as considerações finais, ela dizer onde ela trabalha, o que ela faz. E ela disse uma frase que é muito importante: muitas vezes nós estamos preocupados o que nós fazemos, mas uma das coisas que é muito interessante é com quem nós fazemos. E eu queria que você fizesse as considerações finais e falasse desse trabalho agora que você está. E acima de tudo, como você está com Deus? Oi, graça e paz. Então, a minha primeira formação em engenharia de alimentos,
Em 2020 eu fiz a migração de carreira para programação neurolinguística, onde eu comecei a estudar sobre inteligência emocional. Segundo, eu iniciei esse ano uma pós-graduação em neurociência e em comportamento e na PUC Rio Grande do Sul, online. E também hoje eu comecei a escrever recentemente um e-book na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Também estou com um projeto aí futuro, né, pastor Dilson? Além disso, eu dou um curso de desenvolvimento pessoal e profissional aqui na cidade também, que tem como objetivo preparar e melhorar a mentalidade das pessoas para que ela tenha resultados diferentes. E também presto consultoria em algumas empresas na área de